Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje vamos responder mais uma questão do QTPA da prova de 2019 de eletrônica. E vai ser a questão de número 29, que fala sobre materiais semicondutores, né? Os componentes semicondutores. Espero que vocês gostem e vamos lá pro vídeo. Vamos lá, questão de número 29. Assinale a opção correta com relação a materiais semicondutores. Material semicondutor é materiais que você vai encontrar em chip, em celular, em todo componente eletrônico você vai encontrar em placa, você vai encontrar materiais semicondutores, né? Os mais conhecidos, mais simples de explicar deles é o diodo. Se você ainda não assistiu ainda um vídeo que eu falo sobre diodo, eu vou estar deixando aqui um card aqui em cima. Só tá clicando, vai ter um link também na descrição do vídeo, você já vai ser encaminhado para esse vídeo. Beleza? Então vamos lá para as alternativas. A alternativa A: materiais semicondutores não podem ser fabricados por cristais compostos, ou seja, por componentes estruturais atômicas diferentes. Então, os semicondutores eles são mais, você vai encontrar eles mais como silício e germânio, porém existe outros tipos de semicondutores e ele é fabricado por materiais diferentes mesmo. Aqui eu tenho um modelo aqui de uma matéria-prima de silício, né? Esse aqui é uma pedra de silício. Então essa alternativa aqui já podemos estar eliminando ela. Certo? Errada. Alternativa B. A camada de depleção de uma junção PN facilita o fluxo de portadores livres na ausência de uma tensão de polarização direta. Vamos aqui do lado aqui para a gente poder entender melhor. Imagine, no caso, esse aqui é o PN, prótons e nêutrons, e o N ele está com uma carga positiva e os P ele está com uma carga negativa. Na verdade, esse componente ele ainda tem ainda uns elétrons livres nele aqui. Nesse espaço que está em branco aqui dentro dele ainda tem uns elétrons livres que fazem a circulação que vai fazer a circulação da tensão da corrente nesse dispositivo. Aqui vai ter esses elétrons livres, eles vai ter positivo e negativo nessa parte P, e nessa parte N também vai ter elétrons positivos e negativos. Aí esse positivo ele vai vir para cá, esse negativo vai vir para cá e vai começar a fazer a circulação de prótons positivos e os prótons negativos, gerando a tensão, também a corrente. Aqui, só que como a nossa alternativa está falando só nessa pequena área aqui, que vai ter que é onde é feita a depressão. Depressão, o que é? Depressão seria a não passagem de tensão, né? É quando o material ele se estica muito e impede a passagem de tensão. E quando você está conduzindo, é o contrário da depressão. Quando você está conduzindo, está tendo um fluxo grande ali de tensão. Seria isso. Depressão é uma coisa, é quando não passa tensão. E quando não tem depressão é quando está conduzindo, certo? Quando está passando tensão. Quando você pega um dispositivo, um componente, como um diodo mesmo, o diodo ele é o mais fácil para explicar aqui. Ele vai ter realmente essa camada aqui, ó, negativa, e essa camada positiva, porém aqui nesse meio aqui ele vai ter os elétrons livres, que vai ter tanto positivo como negativo. Só que a nossa alternativa está falando só dessa primeira camada aqui, ó, negativa e positiva. E aqui é só um circuito aqui, um circuito bem simples, bem rápido mesmo de fazer. Aqui eu vou ter então uma bateria, ela vai ter o lado positivo e negativo. Quando esse lado positivo ele chegar, ele vai dar a volta aqui, ó, certo? Ele vai passar por aqui, tal, e vai chegar aqui. Quando ele chegar aqui, ele vai puxar esse lado negativo. Então esse lado negativo vai puxar e vai de encontro com o lado positivo. É isso que eles fazem, certo?
E quando esse lado negativo vier para cá, o lado positivo é se sentir atraído por ele. Por quê? Porque tem mais cargas negativas aqui e mais cargas positivas aqui. Então ele vai aumentar a depressão dele. Ele vai ficar maior aqui, ó. A barreira vai cada vez aumentar. Certo? Então, a depressão aumentou. Bem rápido aqui para entender. Aqui também, ó. Certo? Isso vai aumentando e aumentando. Então ele não vai conduzir. Ele só vai aumentar essa depressão. Então aqui a nossa alternativa, se a camada de depressão de uma junção PN facilita o fluxo de portadores livres na ausência de uma tensão de polarização direta, não, essa alternativa aqui está errada. Certo? Ela não facilita. Ela facilitaria se fosse uma polarização indireta. Beleza? Alternativa número C. O germânio apresenta uma redução da resistência com aumento de temperatura. E já que a gente está falando da alternativa número C, eu queria dar uma atenção também na alternativa letra E, quer dizer, a variação de temperatura pouco influencia na variação da curva característica no diodo de silício. Você percebe que tanto, claro, a alternativa C e A eles estão falando de materiais diferentes, silício e germânio, mas tanto um quanto o outro está falando de temperatura, né? O que acontece? A temperatura influencia em todos os componentes. Todos os componentes eletrônicos têm uma influenciado pela temperatura. O capacitor, a cada 2 graus que aumenta, ele perde a capacitância dele. O silício e o germânio também não trabalham de uma forma adequada em determinadas temperaturas. Houve um caso aí nos Estados Unidos mesmo, que quando eles foram lá combater o terrorismo num país estrangeiro, chegando lá a temperatura era muito alta, né? E por causa disso os componentes deles e até mesmo os tanques de guerra, né? A parte eletrônica dos tanques de guerra, eles quebravam ou não trabalhavam de forma correta. Por quê? Devido à temperatura, né? Esses equipamentos eles não foram projetados para trabalhar em temperaturas altas e por causa disso eles não funcionavam. Então aqui a alternativa é a variação de temperatura pouco influencia na variação da curva característica de um diodo de silício. Errado, porque ela influencia muito. E a alternativa C, o germânio apresenta uma redução da resistência com aumento de temperatura. Correto? O germânio ele apresenta no caso, uma resistência menor conforme a temperatura aumenta. Não só o germânio, como o silício e outros materiais também. E o capacitor, a mesma coisa, ele vai perdendo a função dele, né, a capacitância dele, conforme aumenta a temperatura. Então aqui a gente pode colocar que essa alternativa está correta. O diodo Zember é especialmente projetado para aplicação de polarização direta? Não, é o contrário, é polarização indireta. Veja o vídeo lá sobre diodos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa questão. É só uma questão mais literária mesmo, não tem nenhuma conta aqui. Mas para saber se você conhece semicondutores. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Isso é tudo, pessoal.